Saudações, nobres ouvintes do Podkoski, o podcast de Michel Krukowski, esse que vos fala. Para esse primeiro podcast, eu gostaria de falar um pouquinho do meu trabalho, que é o trabalho de segurança privado. Tá? Falar um pouquinho aí da especialização, do desempenho e exercício de trabalho e assim por diante. Começando aí, pelo sentido do que, de existir em segurança privada, do porquê tem segurança privada nos locais, tá? Vamos então partir para o básico. Existe aí, é claro, a segurança privada e a segurança pública. A segurança pública tem como premissa, como desempenho de trabalho, a atuação em estabelecimentos públicos, onde ela vai fazer, a guarnição, ronda ostensiva e assim por diante, certo? Para a segurança privada, que somos aí no caso a extensão da segurança pública, nós atuamos dentro de estabelecimentos privados onde a segurança pública legalmente não pode atuar sem a devida autorização, que seria através de chamadas de emergência, onde o local, ou alguém do local pode chamar através do número de emergência um agente de segurança pública, que seria aí nesse caso, as polícias militares, ou qualquer denominação da polícia, da segurança pública, certo? E claro, a segurança pública também está autorizada a entrar no local quando ela tem algum tipo de mandado para averiguação, autorizado pelo juiz, quando há uma investigação, quando é para procurar por uma pessoa específica e assim por diante, certo? A segurança privada, ela tem como exercício de função não só, o cuidado, a vigilância para evitar intrusos num patrimônio, ela tem também que zelar, pela segurança do local no geral, certo? E dependendo do local onde segurança trabalhe, como por exemplo eu trabalhei em supermercados, ele tem aí uma gama de funções a desempenhar. Ele precisa vigiar as pessoas que entram e saem, precisa vigiar também funcionários, certo? E garantir a lei e a ordem dentro desse estabelecimento, tá? Garantir que não haja, que haja o mínimo de conforto e segurança para que os frequentadores e usuários, clientes, até mesmo funcionários, possam, frequentar o local. No caso de clientes, aí fazer suas compras normalmente, no caso de funcionários, desempenhar e trabalhar normalmente, e assim por diante, tá? Falando aí do trabalho como segurança em supermercado, que é onde eu trabalhei por mais tempo. Eu trabalhei por mais de 2 anos nesse ramo. O que eu tenho aí como experiências para contar em relação ao trabalho em si é que existe, claro, o cuidado com o qual nós temos que vigiar o local, apesar de já ter câmeras de segurança naquele local, nós ali estamos como, a figura que vai evitar, só pela aparência, que haja algum tipo de problema, seja ele, a inibição por furto, assim como também a gente evita, que haja conflitos entre pessoas, certo? Que pode acontecer, certo? Garantir, por exemplo, que exista aí o respeito à lei em relação às filas preferenciais. Isso também pode ser da nossa alçada de trabalho, uma vez que existam placas de informes, informativos do local que garantam que a lei seja cumprida, e aí nós não podemos omitir o trabalho, desempenhar essa função, uma vez que, se um idoso ou uma gestante ou alguém com qualquer tipo de limitação, física, queira garantir os seus direitos, e alguém que não atenda a esses critérios, esteja ali numa fila preferencial, essa pessoa, no caso, ela pode ser devidamente convidada a mudar de local para dar a preferência necessária àquelas pessoas que têm, a lei a favor delas,
Então é isso, para isso também que a gente tem, essa também é um trabalho com o qual nós desempenhamos, certo? Muito bem. Relacionado, né, ao trabalho em si, onde a gente evita pequenos furtos, né, por parte não só dos frequentantes, clientes, mas também por parte de funcionários, a gente também, né, evita, de alguma maneira, que haja a degustação de produtos no local, tá? Porque pode acontecer de alguém, né, funcionário ou cliente, né, pegar o produto, consumir dentro do estabelecimento, o que, em resumo, não seria nenhum problema, né, se caso a pessoa, de livre e espontânea vontade e de boa fé, apresentar a embalagem do produto consumido, que não tenha sido aí por amostra ou degustação, porque, né, existe aí essa parte dentro do supermercado, a gente consegue fazer essa diferenciação. Se ela apresentar a embalagem do produto consumido e registrar, o produto é dela e não tem problema nenhum. O que a gente tem que evitar é que as pessoas, por exemplo, consumam o produto, peguem a embalagem, né, dispensem aquela embalagem em um outro local e acabem saindo do estabelecimento sem pagar por aquele produto consumido. Então, é importante que a gente tenha esse trabalho, porque, mas dependendo do valor, pode ser irrisório, né? O estabelecimento ele lucra muito com isso, então não vai fazer diferença. Sim, mas se isso se torna frequente, vai ser lesivo para o local. Então, é importante que a gente evite desde o começo, desde a primeira tentativa que a pessoa tenha, porque senão isso vai acabar virando algo recorrente, e isso aí vai ser lesivo para a empresa, e isso também vai mostrar que o segurança não está engajado no desempenho da sua função. Então é importante, né, que a gente tenha esse cuidado, como trabalhador no geral. Então, enfim, já aconteceram casos, né? Agora eu vou falar aí de experiências pessoais que eu tive, tá? Antes de eu falar dessas experiências, deixa eu falar aí relacionado aí ao preparo do segurança privado, tá? Existem escolas de formação de vigilante, tá? Que preparam o profissional para que ele seja aí o profissional de excelência que desempenha o seu trabalho dentro das normas de segurança, onde ele aprende a falar a linguagem por rádio, ele aprende a falar, né? Ele aprende a legislação, ele aprende o atendimento de primeiros socorros e combate a incêndio, ele também aprende a defesa pessoal, as legislações trabalhistas vigentes, as legislações relacionadas ao desempenho da função propriamente dito, né? Entrevista pessoal e apresentação, certo? Enfim, existe todo um preparo, assim como também tem, né? É claro, o treinamento para o porte e o uso de arma de fogo, né? Então é importante que a gente tenha esse treinamento. Para o primeiro treinamento é sempre de 200 horas, são 20 dias, cada dia 10 horas aula, desempenhados ao dia. Ao final do curso, se você conseguiu atingir ao mínimo necessário, dependendo da escola de formação de vigilante, deve ter aí um mínimo, por exemplo, de 8, de 9, né, 8,5. Então, para você atingir, né, em todas as matérias, para você poder receber o certificado e desempenhar a função, né? Enfim, então, uma vez que você tenha concluído o curso de formação de vigilante, que é devidamente permitido, certificado, autorizado pela Polícia Federal, você vai estar apto a desempenhar a função de vigilante, tá? Onde você também pode usar, né, pode fazer cursos de extensão e especialização em escolta armada, vigilância bancária, né, transporte de valores, segurança pessoal privado. E aí, é claro, como são extensões, ou seja, você conclui o curso por completo primeiro e depois você faz esses cursos adicionais, então daí fica a critério de cada profissional fazer esses adicionais. Senão você é puramente um segurança privado, um vigilante
que vai estar aí apto a desempenhar a função cuidando de uma propriedade privada, né? E daí para os demais, como vigilância bancária, para você cuidar, né, da segurança de um banco, seja ele público ou privado, tem a escolta armada, que é para você acompanhar, né, produtos, né, fazer, né, a leva de valores de longa distância em carro ou acompanhar caminhões, né? Tem também o transporte de valores, que usa o carro forte, que é transporte de valores, de dinheiro, geralmente em espécie, ou de títulos valiosos, de um local para o outro, né? A segurança pessoal privada, que é para proteção do indivíduo, e assim por diante, né? Se faltou mais alguma coisa aí, de repente, a gente pode aí acrescentar nos próximos podcasts. Para as experiências pessoais que eu tive aí, de situações que eu passei, vou começar aí por uma situação que envolve, não, essa é mais relacionada aí a um outro local que eu trabalhei antes de eu começar a trabalhar nos mercados, tá? A situação foi o seguinte, existiu um evento onde haveria aí, né, vou falar aí no caso a Stock Car, né, dentro de um autódromo, né, o Autódromo Internacional de Pinhais, aqui em Curitiba, tá? E daí um corpo de, né, uma leva de seguranças foram contratados para desempenhar a função, tá? Onde você estaria isso, né, apenas por fazer o cuidado do local, com aquela, né, com a descrição básica, onde você evita conflitos, você dá orientações, né, você cuida do local para evitar que pessoas não autorizadas circulem por aquele local ou tentem fazer o uso de passagens não autorizadas por elas e tudo mais, né? E no meu caso eu fui designado a cuidar de um portão onde só entraria e sairia pessoas que eram funcionárias do local, né, que no caso aí que trabalhariam, né, nos bastidores da corrida, certo? Essas pessoas teriam uma identificação específica e a gente teria aí a autorização de deixá-las entrar ou sair por aquele portão, né, devidamente autorizado, ok, certo? E aconteceu as seguintes situações. Numa primeira situação, tá? Uma vez que eu estivesse sozinho, naquela época eu estava sozinho, cuidando de um portão grande, eu estava aí, no caso, evitando que, como eu falei, pessoas estranhas circulassem pelo local e pessoas não autorizadas tentassem entrar ou sair por aquele portão, me aparece, né, um carro, tá? Que é um carro preto, certo? De um pessoal que era de operações especiais. Eram 2 policiais de operações especiais que chegaram e tiveram aí uma distância de uns 20 metros longe de mim, do portão, né? E da distância onde eles estavam até o portão, eles, né, simplesmente queriam entrar, onde eu fiquei na frente, né, e não saí do local, mas eles estavam em 2. Um deles podia ter se deslocado, vir à minha direção e falar comigo. E eles estavam dentro de um estabelecimento privado que tinha seguranças particulares fazendo o cuidado do local, já que eu era um deles. E nenhum deles se aproximou achando que, né, achando que eu abriria o portão, né, uma vez que eu não tinha autorização para não deixar ninguém entrar. Eu estava seguindo uma ordem à risca, né? Daí de longe eles começaram a falar comigo, né? E aí eu falei para eles que daí neste caso eles teriam que dar a volta e entrar por outro local, já que ali não tinha permissão, certo? Nisso chegou o meu chefe, né? Que é o chefe da segurança privada. Então ele chegou, deu autorização para que eles entrassem e eu acatei a ordem e deixei, né? Mas aí é claro, o chefe apareceu, né? E deu a ordem, aí eu acatei. Se o chefe não tivesse aparecido, eu teria que me manter firme e forte naquele local. Eu, né, não tinha qualquer tipo de arma,
Já os dois policiais, eles estavam munidos, né, cada um com uma arma de fogo, né, e mais um veículo com o qual eles poderiam quebrar a barreira ali e entrar. E é claro que como segurança, como policiais, mesmo dentro do estabelecimento privado, eu acredito que eles teriam que seguir a lei, já que tudo ia identificá-los, inclusive as câmeras de segurança, se eles agissem, né, sem usando aí do poder que eles tinham, ou abusando do poder nesse caso, né, e sem a prévia autorização. Ainda nesse mesmo local, né, um outro dia eu tive problemas relacionados a policiais militares, tá? Onde aconteceu o seguinte: os policiais chegaram e para entrar, eles queriam entrar pelo portão ao qual eu cuidava, e eu orientei para que eles fossem para uma outra entrada, permitido para a entrada e saída de qualquer pessoa, né? E como o evento era um evento, né, fechado, e o local onde o pessoal consequentemente compraria ingresso era um pouco mais à frente, então neste caso eu orientei para que eles fossem até o devido local. Se eles tivessem, né, isenção na compra ou na permanência ali, eles seriam devidamente orientados. E é isso aí. Para a entrada, eles foram para onde existiam as catracas, eles podiam, né, entrar ali, conversar e entrar, tá? Tinha em torno aí de 5, 6 policiais que vieram numa viatura, ok? Foram. Tempos depois eles voltaram, e na volta, ao invés deles passarem pelo mesmo local onde eles entraram, alguns desses 6, ou pelo menos uns 3, queriam sair pelo portão ao qual eles nem entraram e ao qual eu estava vigiando. E nisso eu falei para eles que não era permitida a saída por ali e que eles voltassem e fossem para a saída adequada para que eles pudessem sair. Desses 3, 2 foram para a saída adequada, mas um resolveu não querer acatar a minha orientação, tá? E este, no caso, tomou o portão da minha mão, saiu por aquele local, e os outros 2, né, um voltou e saiu pela catraca, e o outro, vendo aí que houve, né, rompimento da barreira, por assim dizer, ou seja, né, o portão foi aberto, acabou saindo junto com aquele que ocasionou a abertura do portão de forma forçada, ou seja, tirou o portão da minha mão, tá? Este que fez isso era o policial mais velho, tá? Que falou que tinha mais de 20 anos de corporação e que, né, usou da chamada carteirada, né, chamado abuso de autoridade, para que me amedrontasse, para que, né, mostrasse que ele era superior. Só que ele se esqueceu de um único detalhe. No estabelecimento privado, como eu havia falado no começo, não há jurisdição de pessoas que fazem parte da segurança pública. Ou seja, um policial militar, aquele policial das operações especiais, como eles estavam lá, como meros espectadores, porque ninguém convidou-os para ir até lá, porque não houve nenhuma emergência com o qual nós não chamamos, ou ninguém, né, responsável pelo local tinha chamado. Então, neste caso, eles estavam ali como meros frequentantes. Então, eles não tinham nenhum tipo de jurisdição a partir do momento que eles entraram para dentro do portão. A jurisdição era nossa. Então, eles teriam que acatar as ordens que nós determinássemos aí para a segurança do local. Este, então, né, depois de saber exatamente isso que eu falei, ele simplesmente falou que ele me ameaçou na época, isso há mais de 2 anos, ele me ameaçou na época em me abordar fora de lá, né, podendo aí até me dar voz de prisão devido à atitude que eu tive do lado de dentro. Eu não fiz nada demais a não ser desempenhar a minha função, fazer o meu trabalho. Como eu estava tranquilo com relação a isso, então
eu não tinha do que temer, eu não tinha o que temer, né? A única coisa que ficou chato para mim foi o fato de que, né, este mesmo policial, né, rompeu a barreira e acabou saindo por onde não devia. Daí, é claro, relatei ao meu chefe. Meu chefe, ele entendeu a situação, até, né, pelo fato de que poderia gerar mais transtornos se a gente desse continuidade a essa discussão. Então, ficou, né, por isso mesmo. Nunca mais encontrei aquela leva de policiais, nem os dois do COP, nem os policiais militares, e vida que seguiu, certo? Terminado o evento lá, daí comecei a trabalhar dentro dos supermercados, né? Acredito que tenha sido um dos pesos que me fez, né, conseguir o trabalho na época dentro dos supermercados com carteira registrada, porque antes disso eu era um freelancer, ou seja, não tinha registro em carteira, trabalhava pelo dia lá e o dia que eu recebia tinha um valor específico. Na época eu ganhava lá, digamos, há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, eu ganhava lá por um dia trabalhado em torno de R$80, né? Não tinha comida, né? A passagem, era tudo incluso dentro desses R$80. Então, se eu quisesse passagem e tudo mais, eu tinha que separar disso. Então, o que era meu, né, propriamente dito, poderíamos dizer que seria de R$60, né? Porque 20 eu gastaria 10 com comida e 10 com passagem ida e volta, né? Um exemplo. Enfim, ao começar a trabalhar na rede de supermercados, né, tendo a experiência que eu tive, tendo o conhecimento que eu adquiri com o curso de formação de vigilante, né, eu pus em prática aquilo que eu aprendi, tanto em relação à legislação, quanto em relação a comportamento, relacionado aí ao bom convívio, conversando com funcionários, clientes e assim por diante, certo? A única coisa que eu não fazia no supermercado era o porte e uso de arma de fogo, né? Porque não havia necessidade, de acordo com os chefes da empresa de segurança onde eu trabalhava, e eu não era também habilitado, de acordo com a função, a usar arma de fogo, porque a empresa não contratava vigilantes, né? Mas para aquela função de supermercado, o que era exigido era apenas ser vigia. E o que seria ser vigia? Vestir o uniforme, né? Aprender o trabalho na raça, como falar no rádio através de códigos, né? Desempenhar a função propriamente dita, com a postura e a percepção, onde você, né, geralmente aprende dentro do curso de formação de vigilante. A pessoa trabalharia, né, ganhando metade do salário de um vigilante, sem precisar da experiência, só vestir o uniforme e sair a fazer a ronda no local, e era o suficiente. Então, eu ganhava metade do que ganhava o vigilante, mas a função eu já tinha adquirido aí com o curso que eu já tinha feito, né? A única coisa que eu precisava fazer era botar em prática e desenvolver o trabalho, uma vez que eu já tenho aí a teoria, né? Bastava agora adquirir a experiência na prática. E nesse meio tempo eu tive, claro, situações os mais diversas, pessoas que tiveram perturbação da ordem do sossego, né, com o qual a fila era preferencial e a pessoa se recusava a mudar de lugar para dar preferência às pessoas que eram, né, protegidas pela lei, onde elas tinham que ter a preferência no atendimento, certo? Assim como também a gente teve casos de pessoas que eram pessoas totalmente diferentes, mas que entravam em conflito porque uma pessoa, né, simplesmente, né, não gostou da atitude de outra. Então a gente tinha que, né, trabalhar para evitar esses conflitos. Mas o maior, né, e o nosso maior motivo de desempenho de trabalho era pura e simplesmente evitar os furtos, né, evitar quebras, evitar lesão ou diminuir o impacto na empresa como um todo, evitando aí ao máximo
que a empresa fosse lesada financeiramente com produtos que fossem consumidos sem pagar, produtos que fossem furtados, né? Tanto por clientes quanto por funcionários, até porque, né, todos dentro do supermercado poderiam ser aí, né, pessoas que poderiam lesar o estabelecimento, né, de maneira potencial, certo? Enfim, então a gente tinha que trabalhar olhando para tudo e para todos de forma igual, independente se eram clientes ou se eram funcionários, certo? Porque esse é o trabalho, né? Por mais que você consiga ter afinidade, você tenha contato dentro do estabelecimento trabalhado, né? Você é obrigado a desempenhar a sua função, você tem que ser o profissional, da mesma forma que o operador de caixa tem a responsabilidade com o trabalho dele para registro de todos os produtos, para fazer o recolhimento do valor correto, ter que dar o troco se for o caso, e evitar, por exemplo, que ele pegue uma nota falsa para não gerar, né, lesão à empresa. A mesma coisa nós, né? A gente tinha que trabalhar fazendo a vigia do local, evitar que o local fosse vandalizado, evitar que produtos fossem vandalizados, evitar que produtos fossem furtados, evitar que produtos fossem consumidos sem que fossem pagos, né? Frutas que não tem código de barras, né, que eram todas por peso, também a gente tinha que ficar de olho, evitar que a pessoa consumisse né, que é muito comum uma pessoa ir no supermercado pegar uma bolinha de uma uva e consumir, mas tem gente que acaba, né, exagerando no consumo aí na degustação, em vez de pegar uma bolinha já pega um cacho inteiro, né, e começa a consumir. Então daí se pega uma bolinha, a gente não vai fazer, né, a pessoa pagar por uma bolinha, mas você vai pegar um cacho, a gente vai pegar o cacho do mesmo tamanho, né, e quando ela for passar próximo ao cacho, a gente vai pedir para que ela registre aquilo que ela consumiu. Nada mais justo, né? Enfim, né, no mais, essa é a função, né, dentro do supermercado, certo? Assim como a gente também tinha situações que eram mais simples, onde não acontecia nada ao longo do dia inteiro, tínhamos funções que exigiam aí uma atenção maior, principalmente quando se tratava aí de estabelecimentos de supermercado que eram próximos de estádios de futebol, em dias de jogo de futebol. Que daí, claro, alguns torcedores um pouco mais empolgadinhos antes do jogo de futebol resolvem, né, querer, né, passear pelo supermercado, mas nem todos ali são de boa índole. Eles acabam aí se aproveitando, né, da frequência do pessoal do mercado, certo? E se não tiver um efetivo grande de seguranças, eles conseguem, né, furtar produtos, levar embora, né, sem pagar, e daí comemorar se o time ganhar, ou então, né, lamentar pelo time que perdeu e lamentar pela perda do time. E nisso eles, claro, iam consumir bebidas alcoólicas, sem contar também que no meio desse pessoal que é torcedor, pode ter um ali que não tenha a idade adequada para consumo de bebida alcoólica. E aí, neste caso, a gente também precisa fazer o trabalho de fiscalização, pedindo aí o documento para que ele possa, né, comprovar que ele é apto a comprar aquele produto. Então, basicamente isso. E é claro que o trabalho, neste caso, sendo um trabalho em equipe, precisa de um entrosamento por parte da equipe, até porque se acontece algum conflito, né, que envolvam esses torcedores, que geralmente eles vão em mais de 3 pessoas, então é importante que a equipe esteja engajada ali para desempenhar a função, porque se um, por exemplo, falar, não vou me intrometer, só vou, né, ficar vigiando e tudo mais, isso prejudica a equipe, né? Porque se acontece algum conflito e aquele que falou que não vai se envolver, apesar de ser do trabalho dele, né, fica uma coisa meio chata, né? Ele não é obrigado a nada, realmente. Mas em contrapartida, se a equipe precisa dele e ele se omite a fazer o trabalho, né, acaba aí gerando certo desconforto com o restante do pessoal que está desempenhando a função. Mas enfim,
para um trabalho de segurança privada, não tenho muito o que acrescentar, certo? Então, o máximo que a gente tem a dizer é que o segurança privado, ele, né, corre riscos, uma vez que eu também dentro do supermercado, eu fui ameaçado por né, clientes que estavam munidos de arma de fogo e eu não podia usar para igualar a força. Já tive caso onde eu fui ameaçado, né, por um cliente que não gostou, né, do exercício do meu trabalho, devido ao fato de que eu tenho que vigiar o local de forma indiscriminada, olhar para todos da mesma maneira, mas ele, né, usando da forma de pensar dele, ele achou que estava, de alguma maneira, sendo vigiado de maneira específica, quando na verdade a gente estava fazendo trabalho de maneira geral. Que quando é de algo específico, a gente tem nossa forma de abordagem, a gente tem a nossa forma de identificação, né? Tem toda uma comunicação interna junto a todos os funcionários, da parte da segurança, né? E que, se porventura identificado que aquele realmente é o ofensor, a gente vai, né, fazer a devida abordagem, né? E aí, é claro, a gente faz tudo de uma forma discreta, longe dos olhos dos clientes, onde algumas vezes pode não ser possível, porque aquele que porventura foi abordado acaba chamando a atenção para si, né? Acaba, né, por assim dizer, se vitimizando perante ao público, né? Ganha a atenção do público e alguns vão a favor, outros vão contra. Então, é claro que a gente tem aí toda uma leva de coisas, né, uma quantidade de coisas que a gente tem que passar para evitar que a gente, né, se prejudique, inclusive queimando, né, a marca do supermercado que contratou o serviço, né, queimando a marca da empresa de segurança. Então é importante que a gente acabe sabendo, né, fazendo a abordagem da forma correta, sabendo o que está fazendo, senão, né, são duas marcas que são prejudicadas porque você acabou agindo de forma incorreta, né? São duas marcas, uma é a da segurança, a outra é a da empresa que contratou o serviço de segurança, que neste caso é o supermercado, né? Enfim, para a função de segurança, então, é importante ter, né, o devido preparo, é necessário que ele tenha a percepção, que isso ele vai desenvolver com o trabalho, né? É importante que ele mantenha-se sempre alerta, porque um momento de bobeira pode custar aí, né, a vida dele mesmo, do próprio, como pode custar também, né, a lesão ao estabelecimento, independente de que estabelecimento seja. Então, é importante ficar sempre alerta, sempre atento durante o período em que você desempenha o seu trabalho. Então, se você, naquela época, eu fazia o trabalho de escala 12/36, então dia sim, dia não. Então, no dia em que eu trabalhava, no período das 12 horas, eu tinha que me manter 100% alerta, né? No caso aí eram 11 horas, porque uma hora era de intervalo. Então, durante as 11 horas de trabalho desempenhado, tinha que me manter alerta, tinha que ficar, né, vigiando a tudo e a todos, né, para que do início ao fim ao trabalho desempenhado, a empresa, no caso, né, o supermercado, né, não tivesse aí sendo lesionado, não tendo aí produtos furtados, produtos consumidos sem pagar. E é isso aí, né? E uma vez que o trabalho é feito dessa maneira, né, o trabalho para os funcionários de segurança privada estão garantidos. Mas, se porventura acontece aí né, com frequência que o funcionário, né, de segurança privada acabe virando aí, no caso, negligente ou, né, incompetente ou omisso no desempenho do trabalho por qualquer razão, vai chegar um dado momento, é claro, que a empresa, né, contratante do serviço, do supermercado, acabe procurando a concorrência e acabe nos substituindo, né, usando aí, é claro,
a concorrência. E aí, se você, no caso, né, perde o contrato, se a empresa de segurança perde o contrato, o que ela vai fazer? Demitir todos os funcionários de segurança que faziam, por exemplo, o trabalho para o supermercado. Então, o meu trabalho bem feito, ele vai garantir o meu sustento, da mesma forma para os demais colegas. Mas se todos eles, por exemplo, ficarem desmotivados, ninguém vai ter trabalho, né? Enfim, basicamente é isso. Espero que tenham curtido este podcast, tá? Ele será então divulgado através dos meios tradicionais, certo? Enfim, espero poder aí desenvolver outros assuntos, falar aí de uma maneira mais, né, descontraída. Para um primeiro podcast, eu peço desculpas por, né, pelas pausas, pelos tropeços. Quem sabe aí nos próximos eu consiga desenvolver a ideia sem precisar de nada disso, tá bom? Até o próximo episódio, meu povo. Fui!